Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, pedindo o auxílio e a proteção dos nossos mentores, de toda a espiritualidade amiga, pedir a ajuda do mentor da casa, dos estudos, o alquimista, e pedindo a Deus a sabedoria, o discernimento para o estudo deste dia, desta noite. Que possamos absorver e colocar em prática em nossas vidas. E assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Kátia, você pode dar início, por favor? Vamos lá. Hoje é a aula 23ª aula do livro Prelúdio da Espiritualidade, pelo Espírito Alquimista, psicografado pela Vera. O item: padrão energético, doenças. Como resultado dessa linha que vivem, as doenças brotam do universo interno, como fatos com características que marcaram o passado remoto e que ainda está dominando o presente de forma intensa. Desculpa, gente. Viver sem doenças, para esse estágio que vivem, é viver sem passado, pois para um segmento de vida carrega um fardo muito grande de situações mal resolvidas, onde a ciência ramificou-se, desenvolvendo formas holísticas de enxergar e tratar a doença. Difícil para o homem que não tem uma visão do passado, conseguir se desvincular de todas as marcas que fizeram ele chegar onde está hoje, passando a viver de outra forma, sem nada sentir das marcas que causou em si mesmo. Para isso, necessário se faz uma série de vidas, que elas sejam sempre proveitosas de oportunidades de bem ao próximo, para que as marcas deixam de ter uma profundidade que dilacera a alma, abrindo um leque de compreensão e compaixão para consigo mesmo. Difícil passar uma vida sem doença alguma, mas não é impossível. Necessário mudar a forma de pensar, seguindo padrões elevados dentro de qualquer situação que se apresenta, sendo verdadeiro para o que sente, aguçando cada vez mais a percepção de cada fato. Desta forma, chegará o dia que o mundo dourado surgirá dentro de cada homem que se diz digno de assumir e tratar todos os sentimentos pelo segmento do amor. Foi bem o que nós falamos ontem, né? Sobre doenças, que um dia não vai ter mais doença. Mas para que elas não venham, a gente tem que realmente mudar nosso padrão energético, né? Porque por que a gente traz tantas coisas de vidas passadas? Porque foram mal resolvidas, não conseguimos, né, tratá-las como um devido para conseguir dar um passo à frente. Então, o que acontece? Ela vem de uma forma bem dilacerante, como ele fala, né? E cada vez mais a gente vai acumulando, em vez da gente, e o certo seria nós, cada vivência nossa, e a gente teria um bloco e esse bloco ia diminuindo. Infelizmente, o que a gente está fazendo, muitas das vezes, a gente está aumentando esse bloco. Então, imagine as nossas vivências. Então, ela está vindo um pouco mais pesada, para que a gente possa trabalhar essas doenças em nós, né? Por que tantos cânceres, né? Que é totalmente o emocional,
quando foi que, né? Porque não se pega também uma doença de uma vivência para outra. A gente já está trabalhando isso há muito tempo, né? A gente já vem trazendo isso de uma forma até o corpo saturar e ele vir à tona para que a gente possa aprender, né? Agora, é difícil a gente, né, ter a visão do passado de uma forma branda. A nossa visão do passado não é assim. A nossa visão do passado é somente para culpas e não para experiências, né? Como você me falou, né, Vera? O passado, a gente vive, nós somos o passado, né? Somos um amontoado de histórias do passado. Mas a gente tem que ter ele como experiências, né? E não como culpas. Então a gente tem que trazer essas experiências para hoje. Se não conseguir trabalhar, se eu não conseguir fazer o melhor lá, então eu trago hoje para cá e trabalho ele com a minha mente mais aberta. Mas o que a gente faz? Não. A gente traz para cá com culpa, remorso, todas as mazelas e a gente se afunda um pouquinho mais, né? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Preciso ressignificar, né? Essa é a palavra, né? Estava falando. O alquimista fala muito disso, ressignificar. Ou seja, dá um outro tom, né? Se o passado é cinza, vamos colorir ele, transformar ele em arco-íris. Né, Cleo? Você sempre fala do arco-íris. É isso aí. Temos que transformar. Mas é muito difícil. Mas a gente consegue. Aliás, eu acho que é que a gente entra naquilo e a gente não presta atenção. É como diz, né? É muito sutil. Aí quando você entra, você olha e fala, nossa, mas você olha no hoje, eu acho que até por isso que é ruim. Porque você olha no hoje, você fala, nossa, hoje eu convivo com as pessoas, eu gosto das pessoas. Como é que eu pude fazer uma coisa dessa? E isso é ruim. Aí você sente uma coisa ruim de você. Mas é lógico, aí depois você volta e fala, não, graças a Deus eu tenho a oportunidade hoje de estar convivendo, de fazer coisas diferentes. Mas até você conseguir mudar isso, é meio difícil. É essa parte, às vezes, que pega nas pessoas. E, às vezes, essa parte que, às vezes, tem que prestar muita atenção, né? Para você não se deixar engolir pela situação. Como numa entrevista que eu estava ouvindo da moça falando do passado, né? Que, às vezes, você visita o passado para você ver as experiências mesmo, a força, às vezes, que você tinha lá, quando você vivenciou, né? As suas dificuldades, você não percebeu. Então, você visita para pegar essa força. E, às vezes, a gente visita para ver que a gente é vítima, que a gente passou, que a gente fez. A gente tem que aprender a olhar ao contrário. Mas essa parte ainda é meio difícil. Mas a gente está aprendendo. É que eu estava falando para a Vera, Cleo, nós vivemos um mundo de ilusões ainda. O dia que nós abandonarmos essas ilusões que a vida no hoje, como a gente trata ela, a gente vai conseguir abranger mais coisas. Porque sabe a nossa ilusão? É tudo o sentimento mesquinhez, melindre, culpa, remorso. Isso tudo, para Deus é ilusão isso. Porque Ele quer que a gente modifique e quer que a gente trabalhe esses sentimentos pro bem, pro alto, não de uma forma pejorativa como a gente faz. A gente, ai meu Deus, eu fiz isso, ai meu Deus, eu sou isso. Não, ele quer que a gente projete coisas boas. Só que a ilusão, o externo aqui é muito forte para nós. A gente vive, podem falar o que for, mas a gente vive muito com o que o outro vai falar, o que o outro vai pensar. Então, enquanto a gente não sair disso e ver que tudo isso, se a gente olharmos mais amplo, não tem significado, porque um dia você vai largar essa carne, vai virar um espírito e vai ter outro significado, né? Então, o que a gente tem que fazer? Trabalhar isso em nós, né? Então, mas para a gente fazer esse entendimento, tem que a gente se aprofundar muito. E a gente vive ainda muito externo, né? Então,
isso emperra um pouco. Isso é mesmo. A gente vive porque a família da gente é assim, às vezes o trabalho da gente é assim, as outras convivências da gente é assim. Então, por mais que a gente pare, quando a gente está sozinho, a gente para, pensa, a gente estuda, mas quando a gente vai, né, a gente sai para a luta, como diz o povo, a gente vive tudo aquilo, a gente se perde de novo. Porque a gente fica moldado, né, com a sociedade. Porque se você muda um pouquinho, as pessoas já, nossa, você mudou. Isso. Então, isso para nós ainda que não temos esse pensamento muito forte, estruturado, a gente dá uma vacilada, né? Porque aí você não participa mais de balada, você não participa mais de festa, você não participa mais de nada. Nossa, virou crentinha. Bem assim. Né? Como tá quase virando Chico Xavier, falei, é o meu sonho. É assim mesmo. Então, mas o dia que a gente enfrentar tudo isso de cara mesmo e deixar falar e não deixar que o externo nos machuque, nossa, a gente vai dar um salto. Mas a gente está caminhando. O bom é que a gente não está fluindo, já está tentando, né? Então... Mas, Cléo, o primeiro passo é o tentar, né? A gente não pode desistir. Tentar, errou, vamos tentar de novo, vamos fazer. Não é assim que funciona? Então, é assim. A gente tem que fazer. É a fé com coragem, né? Porque se hoje eu não faço 100%, se eu fizer 50% já tá bom, não é? Tá bom, isso é mesmo. Aí. É isso aí. Vamos para a próxima? Vamos. Lei estática que rege os mundos. Elemento nêutron. Fórmula agregada a um composto energético que gera força estática. Tal força é necessária para abrir portais e dimensões entre orbes. Ela trabalha na fronteira da antimatéria, que é agregada a uma força positiva, se enche de potencialidade, abrindo portais necessários à passagem que leva a dimensões infinitas, onde podemos atuar como uma força de ensino ou na busca de ajuda, trazendo informações aos orbes que vibram em níveis ainda de baixo teor energético. Vivemos um eterno aproveitamento das formas energéticas, visando sempre o bem comum, o aprendizado, a elevação do ser. Essa força estática que existe fora dos padrões da matéria é algo que facilita o intercâmbio entre os mundos, levando e trazendo informações que nos permite atuar em várias esferas ao mesmo tempo, utilizando o mecanismo da mente, de uma consciência que atua em nível mais avançado a partir do terceiro estágio. Todos os níveis de consciência que o homem atinge abrem campos dimensionais, repletos de revelações, permitindo que ele traga informações para aqueles que ainda vivem em estágios menores. Canalizar informações de outros orbes nada mais é do que estar atuando em estágios de consciência amplificados, fora da realidade de um planeta de provas e expiações, mas com a permissão de nosso Deus Criador, para contribuir com uma humanidade ainda cheia de marcas de um passado, que ainda fazem um peso grande para seus habitantes. Esse mecanismo utilizado são meios que permitem trafegar por espaços desconhecidos aos sistemas de mundo inferiores, migrando informações com uma energia que germinará aos poucos os traços que todos devem tomar para a conquista de um estágio de consciência, que permite atuar em uma outra realidade de vida, sentindo a paz permanente, a alegria constante e a fé eterna. São portas dimensionais que trafegam seres de esferas superiores, como verdadeiros instrutores para uma humanidade carente de lucidez. Elas permitem também que busquemos informações de auxílio, desde que tenhamos uma consciência em condições desse legado. O Criador sempre atuando de forma fantástica,
dando sempre os elementos necessários para que o mecanismo de expansão se faça integramente, sem rebarbas, usando todo o potencial do ser de todos os reinos, ao mesmo tempo, eclodindo conforme os estágios são alcançados. Cada estágio alcançado vem com uma potência de trabalho sempre maior, pois a capacidade da consciência se amplia, contendo condições maiores e mais amplas, e para trabalho mais amplo se recebe ferramentas maiores e mais adequada para o estágio alcançado. Deus sempre fazendo movimentar os meios para atingir e dilatar a sua percepção. Aqui a gente não pode falar muito, né? Porque a gente não tem muita noção em alto, em macro, né? De universo, seres angelicais, seres de ordem superior. A gente sabe que usa esses portais assim, num piscar de olhos, né? Que a gente lê muito, vê falar, né? Que eles usam esses portais dimensionais e assim, nós conhecemos a terceira dimensão, a quarta, ouvimos falar da quinta, só que assim, a gente não tem ainda uma noção realmente do que é mudar de dimensão, mudar, né, de portal, essas coisas. Você lembra, Vera, quando nós fizemos aquela oração para Olivia e foi aberto um portal? Você lembra disso? Então a gente não sabe ainda o que a gente. Às vezes a gente é meio no cego, faz as coisas e depois não sabe nem o que faz, não é? Só que a gente não entende, né? Qual portal que a gente. Claro, foi na dimensão da terceira dimensão. Entre a terceira dimensão existe vários portais, várias dimensões, acredito eu, né? Uhum. O legal é que tem uma lógica isso, né? Por que existe esses elementos, né? Você viu que ele coloca aí, que já tem os elementos prontos na natureza. Você tem os elementos prontos para isso, então sempre tem em algum lugar seres indo e vindo, né? Como aquele negócio lá de aqueles filmes lá, que o cara entra e já toma forma humana. Lembra disso? Nárnia, entre Nárnia. Mundo de Nárnia. Né? Não deixa de ser um portal, né? A gente não sabe, né? De um reino, infinitos reinos que a gente não conhece, não é? Infinitos reinos, exatamente. Infinitos reinos que a gente não faz. O próprio reino elemental, né, que é o reino intermediário entre o animal e o humano, ele está em outra dimensão. É outro portal. Então, Aqui na Terra. Né? Vivendo igual aquele mundo lá. Lembra aquele filme? Como que é? Eu não vou lembrar o nome agora, mas que o cara, ele vive para provar que existem os seres pequenininhos. Aí o Reino Encantado, não é? Acho que é esse aí, o Reino Encantado. E é muito, muito real, né? Muito real. Ali já tem aqueles que entenderam que o caminho do bem é o melhor e os outros que querem guiar. Ali já demonstra a diferenciação, né? Que em todos os reinos existe Por causa do instinto. né? O instinto de sobrevivência, ele é muito, muito forte, né, no reino animal. O instinto de preservação da vida, da espécie, ele é muito forte. Então, você não muda isso de um dia para a noite, você traz isso. Até hoje nós temos muito isso. Não é? Bastante ainda. Tá, outra. A função da lógica como meio de ação. Lógica. Função da escrita dos antigos deuses, que exercia o poder de ler o destino daqueles líderes que tinham comando sobre um povo ou nação.
destinada a ser lida com os olhos de alguém que tivesse uma percepção aguçada, partia de um princípio escrito na tela astral da região habitada. Era entendida como uma linguagem pura para determinados aristocratas, pessoas de poder que seguiam à risca e determinação o que recebiam de instrução. Com o passar do tempo, essa mesma lógica passou a ser a linguagem universal dos seres que estimulam a mente, que enxergam com a capacidade da percepção, juntamente com a razão de entender que a expressão tem uma linguagem específica, que deve ser levada à linguagem atual, mas que exerce a certeza do resultado final exato, sem nenhum erro. Com o passar dos tempos, essa linguagem será padronizada pelo simples fato de saber pensar e obter as respostas pelo sentido de cada situação que se apresenta, pois tudo cresce e se desenvolve. Ela acompanha o desenvolvimento do intelecto do homem, levando a um resultado muito rápido, sem que ele tenha que pensar para ter a resposta, pois a explicação já existe em detalhes, conforme cada forma de vida apresentada. Para muitos que acreditam na dificuldade, a lógica ainda é um veículo de difícil entendimento, pois a linguagem é totalmente diferente das palavras gesticuladas pelos lábios. Há muito que aprender sobre esse fenômeno que será dominado por todos os cérebros, faltando apenas o segmento expansão para que tudo se estabeleça, de uma forma ampla e criativa, dentro do que chamamos evolução. Percebemos que ninguém é dono de nenhuma expressão que parte do Criador em favor dos seus filhos. Ele dá tudo para todos, sem distinção, faltando os acessos que devem ser feitos quando estiverem maduros para não perturbar a sequência lógica da criação. Método prático e bem alicerçado para que o ser dilate sua capacidade de expressão cada vez mais. Me corrija se eu estiver certo. Essa lógica que ele fala aqui seria sim a lógica de Deus, da criação. Vamos dizer, lá atrás, todos os seres estavam de uma forma integrada, né? Mesmo os reinos que haviam ali estavam integrados. Então, a lógica da criação, ela já estava visível, né? Para todos, eu vejo assim. Então, por isso que ali eles tinham essa percepção do que ocorreria, porque se você estava integrado em todos os reinos, você participava de todos os reinos, vamos dizer assim. Você era uma pessoa ciente de todo aquele universo. Mais ou menos assim, Vera? Sim, é isso. Agora eu vou te falar uma coisa. A gente tem tão pouca noção do que realmente é, né? A gente não tem condição de saber o que é Deus ainda. Nós não sabemos o que é Deus, não temos essa condição. Porque a gente, para a gente poder entender alguma coisa, a gente precisa de tempo, né? Começo, meio e fim. E a gente estuda que o princípio inteligente teve um começo, não é? É. Então, se o princípio inteligente teve um começo, como que a gente consegue entender através da lógica a evolução dos seres para se tornar um Cristo? Os Cristos sempre existiram ou teve um período do tempo aí, tá vendo? Um tempo que não existe para eles, em que não existia nada, nem Cristo, só existia Deus, que era uma força. E nós não conseguimos explicar isso. Conseguimos? Não. Não. Hoje a gente entende. Bem palidamente, assim. Se a gente for tentar explicar isso, a gente vai falar assim: então Deus criou, a gente vai cair naquela coisa lá. Deus já criou os Cristos, prontos. E não é assim. Certo? Então, a lógica, ela existe para você refletir
entender. Só que ela, para a nossa dimensão que a gente está aqui, é limitada, porque nós somos limitados. Então, isso vai. Quando a gente tiver numa capacidade de consciência maior, uma expansão de consciência maior, a gente consegue aderir realmente esse trabalho, esse raciocínio, né? Conseguir entender isso. Porque fácil não é, para a gente não. Assim, ali ele fala que foi usado, existiam pessoas que eram dedicadas a dar essas informações lógicas para seres, né, de reis, rainhas, Então, aristocratas. isso para a nossa dimensão aqui, Para né? nossa dimensão. Mas Isso. aí seria o quê? Aí é Pessoas fácil. Aí é fácil. alquímicas, né? Pessoas que estavam preparadas para trabalhar essa parte Sim. da criação, né? Para você ser rei, rainha, para você ser um líder de uma nação, você tem que ter um diferencial. Né? Apesar que a gente está vendo aí o líder lá da Rússia, como já vimos vários outros, né? O Hitler aí que levou para o outro lado, né? Mas são pessoas que precisam ter um diferencial. Não é regra, isso não é regra, mas deveria ser, certo? Porque para ser líder você tem que entender de como você vai liderar, como você vai cuidar da nação e pensar no todo, né? Então, e agora, que nem aquele livro lá de São Germain mesmo, né? São Germain, tem lá a história dele que ele trocava de corpos, ele não morria, né? Ele vivia muito. Por quê? Porque ele sabia manipular a energia, ele era realmente um alquimista graduado, né? Então, ele era vamos dizer assim, um porta-voz maioral que instigava isso nos reis, rainhas, etc., para poder ter uma gestão boa. Então, pode ter com mal também, por isso que é aí que precisa entrar a lógica do raciocínio. Porque como nós estamos aqui nesse planeta de terceira dimensão, nós já tivemos de tudo nesse planeta, né? Ainda tem, né? Temos. Muito, né? Não, muito. Mas tá bom. Alguém quer falar algo? Podemos seguir, então? Vamos lá. Obras pretéritas, resultados presentes. Reconstruir uma história é algo que sempre podemos fazer. Temos oportunidades variadas em nossa trajetória de reiniciar, desde que seja no ponto certo, quando atingimos a classificação exata dentro do amadurecimento de cada ser. Cada qual em seu caminho, escrevendo sua história. Existe uma linha maior traçada para que todos os seres gravem nela a repercussão de sua encarnação. Essa linha faz parte da classificação de cada ser. É através dela que se mede o estágio que ele se encontra. Muitos seres constroem linhas, partindo dessa geral como ramificações, que significa o tempo que cada um demora para passar por determinado aprendizado. Através delas, conseguem-se analisar em qual parte cada ser necessita crescer. Muitas vezes as ramificações são muito grandes, tornando-se um emaranhado de difícil resolução. Neste momento, o ser é chamado a reiniciar, com uma nova oportunidade de trabalho, deixando para um futuro promissor o retrabalho que terá que ser feito. A isso chamamos de leitura kármica, baseada na capacidade de cada um em movimentar o círculo de uma vida inteira
esses pontos emaranhados se tornam cada vez mais claros, ao ponto de desaparecerem do mapa de cada um. Por isso, muitas vezes, devido a essa leitura e não retrabalho do ser, não se pode tirar uma doença, pois não há méritos atuantes naquele momento. Para a análise de um irmão, necessário fazer essa leitura para saber até que ponto se pode chegar, para não comprometer ainda mais o processo de cura do mesmo. Para muitos, os fatos que ocorrem são difíceis de executar, pois é nessa dificuldade que essas ramificações se desembaraçam e desaparecem uma a uma. Um processo lento para muitos que, ao invés de fazer, se lamenta o tempo todo, ocasionando novos embaraços para uma solução futura. Lamentação de nada adianta para uma escalada, ela só dificulta esse processo, trazendo como resultado um mar de lamúrias, pois não existem caminhos novos sobre os velhos. Ou o irmão reinicia com novas oportunidades para tratar esse emaranhado, ou fica naquele ponto parado, estacionado, se lamentando até a exaustão de todas as suas forças. Não se pode enfeitar com um lindo tapete a sujeira que tem por baixo dele, pois chega uma hora que as traças acabam corroendo e a sujeira vem à tona, para ser posto à prova o verdadeiro aspecto do ser. Cabe ao homem decidir qual linha vai traçar, mas saiba que tudo fica gravado e se ramifica, com resultados assustadores, e essas linhas não forem bem traçadas e trabalhadas em sua trajetória evolutiva. Vera, que eu lembrei que você já havia me falado sobre esse item. Não foi que você falou que você viu um monte de linhas, uma cruzando com a outra, né? Que cada um do ser, um se cruza com o outro. Não foi que sim que você... Quando você escreveu isso, você me falou? Sim. Então, cada vez que a gente tem algum resquício com algum ser, a gente cria essa linha, né? Uma linha. E aí você vai formando, tipo, fica uns ninhos, sabe? Jesus, o nó. Sabe uns bolsões, assim, ó? Imagina uma coisa reta e cria um bolsão cheio de linha. Jesus. E aí, quanto mais você entra em atrito, não resolve, sempre está guerreando, sempre está em atrito com a situação, com a pessoa, vai vida, vem vida, vai vida. Esses bolsões eles vão ficando cada vez mais usados, né? E aí se torna doença, né? Isso aí se torna uma doença. Emaranhado, né? Isso aí se torna uma doença. Por isso que falam que é difícil, a gente não adoece de um dia para a noite. A gente só adoece quando esses bolsões estão realmente cheios de conflitos, vamos falar assim. E como ele falou também, muitos a gente não pode mexer, muitos não se pode mexer, porque não tem mérito ainda, né? Para que aquele problema seja resolvido também, né? Porque alguns casos a gente se emaranha tanto, cria nó, até desfazer tudo, né? Isso é. Agora imagina quantas pessoas nós já passaram por nossa vida, por quantas vivências nós temos, se a gente foi criando um monte de linha, mas Jesus, olha como que tá hoje. Então, talvez a gente já tenha desmanjado, né? Ou ainda falta um pouco. Né? Que ele olha de maneira ele olha de maneira em linha reta, né? Sem tempo, sem espaço. Então, isso aí é uma coisa só, um bloco só. E conforme você vai trabalhando a sua energia, isso vai se dissolvendo. Porque vamos dizer em 10 vidas eu fiquei com raiva de alguém. Se eu resolver uma raiva, eu já resolvo os 10, né? Os outros 9. Não é? Sim, porque o acréscimo da espiritualidade é sem ligar, sem
10 elevado à potência vai dar 100, né? Por quê? Porque centuplica. A espiritualidade, ela trabalha assim. A balança da espiritualidade é assim, porque Deus é puro amor. Então, se você, é que nem você falou, você deu um exemplo bem simples, mas é isso mesmo, você tem aí raiva de montão. Só que aí você começa a trabalhar a raiva com uma pessoa, consequentemente, as outras são resolvidas. São resolvidas. Por quê? Porque você está fazendo de uma forma diferente. Não é também, você achando que não tem mais raiva de você. Não é assim. Você trabalhou a raiva, você não tem mais essa energia de raiva. Você resolve todas, entende? Como é que é? Bem legal, né? Não é uma coisa individual, é uma coisa coletiva, é um sentimento. Então, todo esse sentimento que nós vamos trazendo. Acho que é por isso que a gente vai arrastando, né? Tudo para outra vida, né? A gente vai retrabalhando, né? A gente é uma. As correntes que são os pés das pessoas que o digam. Por isso que não existe espaço e tempo. Não é? Quando a gente está trabalhando, chega ali alguém que se percebe que vai estar se arrastando com a corrente, não é? Não é isso? É. Está arrastando o passado dela com explícito. Nossa, bem legal, né? Legal não é muito não, né? Não, é legal assim, porque se eu trabalhar nessa vida bem legal, eu vou resolver aí 12 mil anos. Não é? É aquilo que foi falado, né? 2 anos de trabalho no bem transforma 10 anos da sua vida de amargura. Olha. Você realmente está fazendo aquilo sem pretensão nenhuma, apenas por amor, né? Porque aí a gente começa a entender, né, Vera? Na verdade, é assim, né? Trabalhando o trabalho que a gente faz com o outro, a gente começa a entender as pessoas e começa esse sentimento que a gente tem de, eu tenho raiva. Então eu vou começar a olhar essa raiva de uma forma diferente, né? Uhum. Então, isso vai abranger, né? Abrange o nosso campo, porque assim, nossa, por que eu tenho raiva? Coitado, ele não entende o que tá fazendo. Ai, tadinho, né? Não é assim, de uma forma. A gente consegue verificar de uma outra forma. Então, isso tudo muda, né? Uhum. Com certeza. Sem contar que os dentes vão caindo, né? Com o tempo, a raiva vai deixando um pouco tudo na guerra. Ainda bem que eu não tenho raiva. Só tá caindo os cabelos. Ai. Bom. Alguém quer falar alguma coisa aí da raiva? Vou ficar banguela? Banguela. Vai ficar banguela, Rosana? Pois é, vou começar pelos sisos já. Cátia Amaral quer falar algo? Melhor ficar em silêncio. Cléo? Oi, eu acho que eu melhorei minha raiva, porque eu quase perdi meus dentes. Lembra que eu tive perda óssea? Fiz aquele tratamento, quase que eu fiquei sem, mas eles continuaram aqui. Então, acho que eu devo ter melhorado um pouquinho. Tá vendo? Melhorou, multiplicou e tá aí os dentes. Tá aqui meus dentes. Ai, meu Deus. Agora tem que continuar firme, então daqui a pouco cai tudo uma vez. Tá bom. Continua, cara. Vamos lá. A energia e sua manipulação.
tocar qualquer forma de vida, estamos transferindo ou captando algo que faz parte daquele universo em questão. Tudo tem uma quantidade de energia que atua em determinado ponto vibracional. Uma simples pedra vibra em uma densidade energética estabelecida conforme o estágio que se encontra. A energia é utilizada a todo momento e é dever saber usá-la da melhor forma. Podemos potencializar a energia proveniente em uma pedra ou mudar a intenção que ali ela vibra. Em toda a natureza, tudo emana de si uma fonte energética de acordo com a evolução de cada qual. A junção de determinados elementos aumenta o teor energético juntamente com o desejo que se coloca no resultado final. A civilização antiga manuseava muitos reinos da natureza, obtendo resultados surpreendentes. Só não se obtém algo maior devido à ganância que o homem desenvolveu dentro de si, desenvolvendo medicamentos, fármacos, visando um lucro absurdo, sem uma preocupação sincera com a doença. A natureza está aí, pronta para oferecer todos os recursos para as mãos habilidosas, quem sabe operar da melhor forma. Desta forma, cria-se condições de manipular a energia de uma forma positiva, elevando o grau dos elementos envolvidos em questão. O que falta para o homem contemporâneo é ter essa percepção que em tudo existe energia e que ao tocar estamos dividindo-a entre as partes, obtendo um resultado final. A desatenção do homem deixa passar desapercebido uma série de energias de baixo teor que poderiam ser evitadas. Em uma época remota, a bruxaria era muito atuante para o lado negativo, ocasionando várias mortes por energias depositadas nas essências. Uma manipulação com a intenção do mal era algo comum nessa época. Hoje ainda existe tal manipulação, mas de forma mais criteriosa, visando o lucro financeiro através de manipulações farmacêuticas que viciam, ao invés de curar. Necessário se faz o estudo meticuloso da energia, pois ela é um caminho para a libertação do enclausuramento da ignorância do homem. Usando-a de forma benéfica, teremos um crescimento energético cada vez maior, melhorando tudo ao redor. As paisagens ficarão mais belas, o ar limpo de impurezas, sem vírus transmutados que surgem em todo momento, desafiando a ciência. Bom, chegou no nosso campo, hein? As bruxas. Então, isso podemos falar, né? Em tudo a vida, tudo a energia, né? Se a gente pega um cristal e você imanta ele de energia, né? Um mineral. Se pegamos folhinhas, fazemos um remédio, né? Podemos curar, né? Mas fizemos tudo ao contrário, né? Isso era magia, né? E usamos totalmente de forma errada e hoje sofremos as consequências. Olha aí. Pra você ver quando tudo na vida, toda essa energia pode ser usada para o bem, né? Mas sempre vivendo num mundo de ilusões, onde o capitalismo, o lucro é acima de tudo, né? Perdemos grande chance de fazer o bem. Estamos aí, né? O legal é ele falando sobre a manipulação da energia em forma de remédio, né? Das folhas, né? Remédio das indústrias químicas mesmo. Também, né, velho? Não, então, hoje tudo é transformado em lucro, né? Sim, mas mesmo assim, a gente tem que entender o seguinte, o remédio não é mal. O remédio não é mal. Como a gente estava falando que nós vivemos a ilusão, o que é ilusão? É você está sempre correndo atrás de alguma coisa, né? Menos por exemplo, você não está correndo atrás de Jesus,
atrás do Evangelho, atrás de Deus, atrás dos emissários aí, do alto, etc. e tal. Isso aí é uma coisa à parte em nossas vidas. A gente corre atrás do quê? A gente corre atrás do nosso trabalho, né? A gente passa quantas horas dentro do ambiente de trabalho? 8 horas, mais ou menos, né? Em torno disso. De 7 a 8 horas, tá? O que você vive lá dentro? Você vive aquele mundo financeiro, você vai viver ali, pagando conta e etc. Tirar nota, você vai viver o quê? A operação de venda da empresa que você vai estar faturando, ou seja, você está lucrando para a empresa. E outras coisas mais, mão de obra, eu estou aqui, eu estou trabalhando na produção, então eu estou fazendo o produto para a empresa poder vender, para poder ganhar dinheiro, ter lucro, né? Então, nós somos ferramentas operando no mundo externo. Então, passamos mais da metade do nosso dia, quase todo o nosso dia, vamos falar assim, na verdade, se você for das 8 da manhã às 5 da tarde, você passou o seu dia, né? Atrás de algo para alguém que não é nos parâmetros do Evangelho. As consciências são totalmente uma diferenciada da outra, cheia de problemas, etc. e tal. Você vem para sua casa, agora você vai viver a realidade da tua casa, né? O ambiente da tua casa, com os seus. E aí tem uns acréscimos mais, que são seus pais, e etc. Seus amigos, tá? Qual a parte que sobrou para você correr atrás do espiritual? Isso que a gente pergunta, né? Você faz evangelho no lar? Ah, não deu tempo. Você fez o terço na sua casa? Ah, não deu tempo. Né? Você fez uma oração na sua casa? Ah, não deu tempo. Amanhã eu faço. Entendeu? Isso aí é comum. Isso é comum na nossa sociedade. Então, o remédio, isso gera um desconforto energético grande. Você entra nisso, você acha que a sua energia é essa, você se padroniza nessa energia aí. E para você isso aí é você. Você não experimenta outro tipo de energia. Essa é a tua energia. Tá? Então, para você isso é bom. Você vai dormir, você acorda. Tá tudo bom. Mas no meio dessa turbulência toda, existe Deus, e é bom ao extremo. E Deus, sendo bom ao extremo, ele vai beneficiar o teu filho, mesmo ele vivendo essa ilusão. Então, o remédio, ele é uma manipulação da energia para a terceira dimensão. Tá aqui. Ele é físico, assim como tudo aqui é físico. Porque a grande dificuldade que o ser humano tem em se curar, autocurar, se fala muito nisso, mas se faz muito pouco. Porque dá para contar nos dedos aqueles que sabem manipular a energia de forma correta. Né? Agora, dá para manipular a energia de forma correta vivendo dessa forma que a gente falou? Não dá. Mas Deus é bom, Ele deu a ciência, deu homens capacitados, que já estão na nossa frente em termos de intelectualidade, e que estão trabalhando para esse avanço. Então, eles manipulam o medicamento, e o medicamento é utilizado para várias doenças.
Então, nós temos doenças do passado que foi encontrado a cura. Paralisia infantil. Com uma pequena dose de 2 gotinhas é o suficiente. Encontrou-se a cura. 2 gotinhas de nada, praticamente, não deixa a pessoa paralítica. Né? Então, isso aí é bondade de Deus. É bondade infinita de Deus. Tá? E como outras doenças a mais aí, a própria... Como é o nome daquela doença? Hanseníase, né? A hanseníase. Hoje não existe mais pessoas que morrem por causa de hanseníase. A própria AIDS, né? A pessoa, ela tem um tratamento, ela não vai ter uma cura 100%, mas ela tem um tratamento e pronto. Não foi que nem no começo lá, que morreu, pegou AIDS e morreu. Não, hoje se tem o tratamento, não é? Então, deixando essa parte do lucro de lado, que o lucro é um resultado do que a gente vive no nosso dia a dia, e todas as empresas são assim. Por que a farmácia ia ser diferente? Não ia. Mas existe a bondade divina de conceder o remédio. Tanto que o Chico disse que, né, como a gente já falou várias vezes, que a ciência iria encontrar a cura para todas as doenças. Ó, ele falou, a ciência ia encontrar a cura para todas as doenças. Ele não falou que o ser humano ia se autocurar. Por quê que ele não falou isso? Porque ele sabe do nosso padrão. Não Ele sabemos sabe. manipular a energia ainda, né? Ele sabe. É errado você se autocurar? Lógico que não é correto isso, mas nós não sabemos. Então, a gente precisa usar o que está no nosso recurso. Corpo de carne requer tratamento específico da carne. Corpo espiritual requer tratamento específico do campo espiritual. Você pode tratar através de um passe ou outras coisas mais. Tá? Agora, mas eu estava com um problema energético que se transformou numa parte, uma dor intensa no físico e um problema grande. Tá bom, aí você recebe um tratamento espiritual e o negócio some. Existe também? Existe. Por quê? Porque ali já existia uma predisposição para a cura. A pessoa já tem a fé, já estava trabalhando, estava procurando e sumiu, simplesmente. Existe muito isso. Deu só um empurrãozinho, ela catou aquilo que nem a mulher lá que sangrava. Né? Jesus deu um empurrãozinho, na verdade, a própria energia dele, sem ele perceber, né? Ela catou aquela energia, colocou para dentro dela, pronto, resolveu o problema dela. Né? Então, nós precisamos entender que essa manipulação de energia é algo grandioso. Mas se a gente soubesse manipular a energia da forma correta, com a cabecinha que a gente tem hoje, a gente ia estourar crânio aí, torto e direito. Certo? A gente não ia fazer correto, porque a gente não tem moral. Por isso nem que as fazer, coisas... né? Fizemos tudo errado. Exato. E aí agora tá aí, cheio de marca. Né? É lógico que existem muitos ainda que fazem isso, que trabalham nesse campo de magia. Isso existe. Magia negra, que leva a pessoa à morte. A gente sabe que existe isso. Só que para fazer o mal é muito fácil. É só você estar aqui, pensar e mandar aquele horror, fazer aquela coisa lá e mandar para a pessoa e já é uma magia negra. Não é?
Agora é o bem que a gente tem dificuldade. Porque a nossa cabeça realmente ela ainda não é uma cabeça expansiva, né? Ainda precisa aprender muito ainda. Não é. Alguma colocação aí, pessoal? Não? Podemos encerrar então? É a Cleo que vai fazer o encerramento, né? É, né? Rosana passou a bola. Então vamos lá. Então vamos. Então vamos mais uma vez agradecer a oportunidade de estarmos reunidos nesse estudo para podermos expandir um pouco mais a nossa consciência, rever os nossos conceitos, que possamos pôr em prática tudo o que aprendemos e, aproveitando o momento, vamos mentalizar luz, paz, amor, pedir ao nosso Mestre Jesus que auxilie os países envolvidos em guerras, destruições, que todas as pessoas sejam amparadas, que elas tenham esperança de uma manhã melhor, e que nossos lares também sejam envolvidos em luz, em paz, harmonia, entre todos que convivem na mesma casa. Que essa energia, que essa harmonia também se estenda a todos os nossos parentes, nossos familiares, a todos os hospitais também que recebam dessa paz, dessa luz. E enviaremos também essa luz ao nosso centro educandário da luz e saúde. Que essa luz ilumine, que auxilie a todos os desencarnados que estão ali em tratamento. E que possamos nós também nos harmonizarmos, que possamos ter mais fé, mais compreensão, que tenhamos força para seguir em frente, para colocar realmente tudo que a gente deseja de bem para a nossa vida em prática. E assim agradecemos ao nosso Pai Maior pelo dom da vida, pela oportunidade da reencarnação, pela oportunidade de estarmos sempre aprendendo. Que Jesus esteja sempre conosco, nos iluminando, nos intuindo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.